Olá, gente. Nós estamos iniciando, né, nosso último vídeo, nossos últimos vídeos, né? Já estamos encerrando nossa disciplina, que, ao meu ver, foi como eu pensei, foi como eu idealizei, né? A gente estudou temas bem recentes, temas da atualidade, né, temas que nós estamos vivendo. E eu queria concluir, né, trazendo uma cartilha para vocês, bem recente, um e-book, né, e trabalhar com vocês a saúde mental e o bem-estar dos professores, né, desafios e possibilidades. Ele foi pensado por uma ONG, né, o Somos Educação, né, e a gente vê muito por exemplo, o SBB-POT, né, Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho. Tem algumas edições, a gente inclusive chegou a trabalhar uma aqui, né? Os vídeos anteriores foram sobre isso, a gente trabalhou dois capítulos de um livro deles. Algumas pesquisas estão sendo realizadas já, né? Algumas pesquisas, inclusive muitas pesquisas até, já estão sendo realizadas, mas sobre o trabalho realizado em casa, sobre a questão psíquica da família, sobre quando se fala em educação, a grande preocupação com os alunos, né? Se os alunos não estão assimilando o conteúdo, a família está incomodada, e, na verdade, né, o grande trabalhador da educação, que é o docente, né, ele pouco é lembrado quando a gente fala em educação. Né? E aí nós temos um grande número de docentes em todas as modalidades de ensino, vai da educação infantil ao ensino superior, que está sofrendo, né, por esta mudança, por essa brusca mudança, pela como a tecnologia teve que adentrar na sua forma de dar aula, né, muitas vezes, e aí vamos ver as pesquisas depois, né, a porcentagem de professores que não têm uma mínima noção de tecnologia, vamos ver depois as porcentagens do professor que teve que fazer toda uma readaptação, né, você ter a teoria e você não ter como repassar essa teoria. Eu tenho participado de algumas lives da educação, né, do pessoal da educação, de pedagogos, porque a pedagogia ela é uma ciência, né, existem técnicas, e eles discutem muito essa questão, né, desse ensino remoto emergencial, é esse o nome que está sendo dado, né, porque nós não estamos trabalhando no EAD, o ensino de educação à distância, ele é um ensino planejado, ele tem uma clientela certa, que são os adultos, não existe EAD para criança, em nenhum canto do mundo, né? Assim como o ensino remoto também é uma modalidade de ensino que é planejado, né? Os professores do ensino remoto, eles têm total domínio das técnicas da computação, das plataformas que eles utilizam, né? As plataformas educacionais que eles utilizam. Não é o que aconteceu com a grande maioria, com a maciça maioria dos docentes, né, de todo o Brasil. E aí a gente não sabe a questão do mundo. O primeiro mundo é diferente, né? Tem países ainda pior do que o Brasil a nível educacional, mas a gente tem que ver a nossa realidade, né? Então esse livro ele traz um chamado, né, sobre essa questão. Nós estamos na era das transformações, né? O mundo está passando por uma revolução tecnológica gigantesca, né? Assim, realmente um estralar de dedos. De março para cá, né? De março a nós estamos em setembro, outubro, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6, 7 meses de pandemia.
Nós vivemos uma transformação que, na década passada, a gente não conseguiu. Né? De número de pessoas acessando a internet, de número de pessoas trabalhando pela internet, de a educação pela internet, né? Então, assim, um número assombroso de pessoas, né, que começaram a utilizar a internet, né, como forma de trabalho, como forma de aprendizagem, né, e muitas vezes sem ter um mínimo conhecimento, né, dos recursos que a internet pode oferecer, o que a internet oferece. Né, então, é uma revolução tecnológica muito grande, né, que foi gerando grandes mudanças nas interações sociais, no mercado, e o processo de ensinar e aprender também sofreu, né, grandes mudanças. E o cidadão do futuro, a criança do futuro, a pessoa do futuro, precisa ser preparado para isso. E aí vocês vejam outra grande dificuldade do docente. Ele preparar as pessoas para um cenário do futuro que ele não sabe como vai ser, né? E um cenário onde ele não foi preparado para isso. Né? O que a gente sabe é que existe um grande desafio de formar as pessoas para um futuro que nós ainda não temos, nós não sabemos o cenário do futuro. Né? Então, é responsabilidade do professor estar formando as pessoas, né, principalmente, e aí essa responsabilidade é muito maior agora para o pessoal do nível superior, né, de estar formando, no nosso caso, profissionais de psicologia para estar no mercado, que a gente não sabe como é que vai ser esse mercado daqui a 5, 6, 10 anos. Né? Então, assim, existe um acúmulo de trabalho muito grande, né? Existe uma exaustão emocional, né? A nível de educação infantil, ensino infantil e educação fundamental, existe um pouco envolvimento dos pais, né? E existem inúmeras outras dinâmicas estressoras. Então, diante de todo esse cenário globalizado, né, onde tudo parece que aconteceu, onde tudo aconteceu muito rapidamente, né, cabe aos professores o desafio, que é lidar com essa tecnologia, né, fazendo dela uma aliada, adaptar-se mais rapidamente a essas ferramentas virtuais, né, e rever a sua metodologia de ensino. Né? Então, você tem que se adaptar a uma coisa que você não conhece, você tem que rever a tua metodologia e você tem que adaptar a tua metodologia, né, agora com as plataformas, as ferramentas virtuais. Em meio a uma pandemia, né? Em meio a teus filhos também estarem passando por todo esse processo educacional, né? Em meio ao medo, né? Em meio às estatísticas, né, que estão querendo, de alguma forma, agora burlar, e a gente sabe que é devido às eleições, mas a gente vê as pessoas morrendo ainda, né, as pessoas continuam morrendo, os conhecidos continuam morrendo, né, não são só números, são CPFs, são as GRGs, né, e tudo isso nos faz olhar para a importância dos educadores, né, e o cuidado com a saúde física e mental desses profissionais, que estão na linha de frente, né, cuidando dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das nossas crianças. E aí, quem é que está se preocupando com a saúde mental desses professores, minha gente? Quem é? Né? Então, assim, o objetivo dessa cartilha, né, é dar luz ao trabalho de gestores e educadores para que a educação humanizada, né, tão sonhada nas teorias pedagógicas, torne-se também um olhar mais humano sobre o fazer docente. Né? A gente se preocupe menos com o que as crianças da educação infantil vão aprender, com as crianças do ensino fundamental vão aprender. Isso é currículo. Né? A gente tem que se preocupar nesse momento muito mais com as questões emocionais das pessoas, né? Com as questões
voltado ao trabalho, com as questões emocionais, com a exaustão no trabalho. Então, a saúde mental dos docentes. A OMS, Organização Mundial da Saúde, né, esclarece que saúde, a gente já sabe esse conceito, pessoal. Vamos só rever aqui. Saúde não significa apenas a ausência de uma doença. Né? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Nós já sabemos esse conceito, né, de saúde, que é da OMS. Né? Isso a gente trabalha na psicologia desde o primeiro semestre. Então, da mesma forma, né, destaca que saúde mental não implica somente a ausência de transtornos ou deficiências mentais. O que é saúde mental? É um estado de bem-estar em que o indivíduo realiza suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse normal da vida, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir com sua comunidade. Né? Então, quando o estresse começa a não deixar com que essa pessoa tenha mais as suas atividades normais, ela não precisa estar com febre, ela não precisa, né, ter outros sintomas. Quando a insônia não deixa mais essa pessoa, né, dormir ter uma noite de 8 horas de sono, né, e começa a perturbá-la, né, durante ela se irritar facilmente. Então começa a, de alguma forma, se manifestar no comportamento dessa pessoa, ela está começando a adoecer. Né? Então, o dia a dia de um professor é marcado por inúmeros desafios, muitos. Né? O desprestígio da profissão, e é tão desprestigiada que a gente se preocupa com a aprendizagem do aluno, a gente se preocupa com os pais que não estão gostando, a gente se preocupa com o celular que o aluno não tem. A última coisa que a gente vai se preocupar é como é que está esse professor. Né? Então, é um desprestígio muito grande. Uma sobrecarga de trabalho burocrático enorme. Né? Os casos de indisciplina e desrespeito de discentes, né? As altas exigências de adaptação para atender a educação e transformação. Né? Então, ao sentir que tudo isso é imposto à docência, a profissão que por si só já é múltipla e complexa, muitos profissionais acabam por entrar em sofrimento mental e ou físico, né? Porque muitas vezes os sintomas eles são físicos, o sofrimento é mental, mas os sintomas são físicos, né? E muitas vezes a ansiedade, né? As dores, o aperto no coração, a taquicardia, né? As mãos frias, o suor, né? A sudorese, né? A dificuldade para respirar, né? São consequências físicas, mas o sofrimento ele é mental. Né? E assim, o professor, gente, é muito engraçado, sabe? O professor é como se eu sou professora, então eu não tenho hora para nada. Eu tenho que atender o aluno 24 horas, eu tenho que estar à disposição para tirar dúvida dos alunos 24 horas, né? Eu não sei, assim, quantas vezes, sabe? Vocês sabem que eu normalmente passo as noites, né, eu produzo mais à noite, então eu não tenho nenhum problema, nunca tive, nem quando está em aula presencial, de chegar, né, a alguma mensagem e eu responder. Não tenho esse problema. Mas, assim, tem gente que não tem um senso, minha gente, o senso, sabe? Que eu acho que a gente tem que ter. Eu não estou falando de sensibilidade enquanto pessoa, não estou falando de humanização. Eu estou falando que as pessoas ela têm que ter o senso do ridículo, de saber que eu não posso estar mandando recado, tirando dúvida com o professor, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, meia-noite, e ficar mandando 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mensagens, perguntando a mesma coisa para o professor, porque o professor não me respondeu ainda. Tá? E isso acontece. Isso acontece nas melhores famílias de Paris, sabe? E eu fico assim me questionando. Por que é que eu, enquanto professora, eu tenho a obrigação de estar retirando a dúvida dessa pessoa, que não é dúvida de conteúdo, né? Que não é dúvida de conteúdo,
Porque ela simplesmente não está prestando atenção. Porque ela simplesmente não prestou atenção numa videoconferência, porque ela simplesmente não perguntou a um colega, que ela poderia ter perguntado a um colega, né? Mas ela parece que sente um prazer, ou ela quer dizer que é interessada na disciplina, ou ele quer, né, dizer, eu não sei, às vezes eu fico pensando, né? Se você faz isso com o dentista, se você faz isso com o médico, se você faz isso, né, com o padre, não faz, você só faz isso com o professor. É como se o aluno achasse que o professor ele tem obrigação de estar à disposição dele 24 horas por dia. Né? Inclusive, esse professor ele não dorme mais. Se o aluno tiver insônia, é proibido o professor dormir, porque ele tem que responder a dúvida do aluno na hora que ele tiver, na hora que ele quiser, tirar a dúvida. Então, assim, isso só comprova, né, o desvalor que a gente tem pelo professor. O quanto a gente não respeita o professor enquanto profissional e enquanto ser humano. Né? Porque existe as horas de tirar as dúvidas. Existe, né, as plataformas para você colocar dúvida lá. Né? Existe a hora, os horários comerciais, minha gente. Né? Se você estudar à noite, ok, você pode tirar a dúvida 9 horas, 9 e meia, 10 horas, acabou a aula. Você não tem mais que estar tirando dúvida. Meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, e o professor não te responde e tu continuar mandando, não. Até o professor te responder. O professor ficar com raiva e te responder, não. Né? Então, assim, vamos se colocar no lugar dos outros. Às vezes é bom a gente se colocar no lugar dos outros. Né? Porque com essas ações a gente só comprova o quanto a gente não valoriza o professor, o quanto a gente não consegue se colocar no lugar do outro, e quanto a gente se acha, né? Criança narcísica. Se fosse uma criança de 4 anos, ela está no auge do egocentrismo, né? Mas isso é narcisismo, né? Achar que o mundo tem que estar aos meus pés. Tirar a minha dúvida na hora que eu quiser tirar a dúvida, na hora que eu tiver a dúvida. Não é não, meu amigo. Né? Vamos respeitar as pessoas. Não é porque nós estamos numa pandemia, né, que eu estou estressado, porque eu estou numa pandemia, eu estou com a dúvida agora, eu tenho que retirar minha dúvida agora. Todo mundo está vivendo a pandemia junto com você, tá? Então, assim, vamos começar a respeitar. Vamos começar a respeitar se aquela coisinha, cada qual no seu quadrado, que a gente vive melhor. Tá todo mundo com os mesmos medos, tá todo mundo com as mesmas ansiedades, né? Está todo mundo vivendo a mesma angústia de estarmos numa pandemia, estamos perdendo pessoas com uma doença que não tem cura e que ela pode levar muitas pessoas à morte. Né? Então, assim, não tem porquê eu estar me estressando. Ai, mas eu não posso esperar. Eu aprenda. Se eu não posso, eu tomo um calmante e vá dormir. Espera amanhecer o dia. E aí eu tiro todas as minhas dúvidas no horário comercial. Tá? Isso acontece na educação infantil ao nível superior. Né? Eu li um artigo que fala exatamente disso. Que uma das grandes questões do professor é o aluno chamar e procurar na hora que ele está estudando. Né? Então, na hora que ajuda que ele tem a dúvida, ele tem que retirar aquela dúvida. Tem que retirar, porque senão, né, ele não sabe anotar a dúvida e retirar depois, senão ele perde a dúvida. Então, isso também influencia muito, né, na saúde mental dos docentes. Eu estou encerrando esse vídeo agora e a gente continua, né, a partir do próximo vídeo, falando diretamente desta saúde mental, tá? A gente continua nesse momento e a gente vai dar sequência, toda essa cartilha, ela é bem rápida, ela é pequenininha, né? No próximo vídeo eu acho que a gente já termina, tá? Então, levanta aí, dê um descanso, reflitam, né? Reflitam como é que vocês estão tratando os professores de vocês, né, nesta pandemia, como é que vocês estão tratando os professores dos filhos de vocês, né? Como é que vocês estão, de repente, vendo, né, analisando essas questões na residência de vocês, tá? Como é que a tua família trata, né, os docentes, os professores aí das crianças, tá ok?
E aí, beba uma aguinha e a gente volta já.